um dos maiores nomes da música popular brasileira, paraibano, um dos heróis mais clássicos da Marvel e um poeta irlandês famoso do início do século XX. O que esses três universos têm em comum? Em 1982, esse cantor lançou um disco cujo título leva o nome da faixa principal e se tornou um sucesso imediato. Mas por trás desta melodia profunda escondia-se um escândalo que chocou o país. Uma acusação de plágio que ligava a poesia cósmica do cantor paraibano a uma obscura história em quadrinhos. E tem mais. Esse texto é de um poeta irlandês, vencedor do Prêmio Nobel. E como essas conexões improváveis foi parar em uma HQ de herói da Marvel. E como essa HQ acabou se tornando a letra de uma das canções mais famosas deste cantor paraibano. Ficou curiosa? Ficou curioso? Então, fica comigo até o final que eu vou te contar essa intrigante e curiosa história que eu descobri nas minhas pesquisas e que me deixou perplexo também. Roda a vinheta. Olá, meus amores da vida dos outros, tudo bem com vocês? Eu sou o Reinaldo Manfredini, eu sou o criador, eu sou o apresentador, eu sou o roteirista, eu sou o editor desse canal onde eu falo de tudo que me interessa e esse vídeo aqui pode interessar a você que gosta de curiosidades da música, revistas em quadrinho e literatura antiga. E nesse vídeo aqui eu falo de tudo junto misturado. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, ok? Para que você não possa perder nenhum vídeo aqui do canal. E se você quiser e puder deixar uma ajuda aqui no canal, é só apontar o seu celular para o QR Code que vai ficar aparecendo aqui no canto da tela, né? Para você que está me assistindo pela televisão. E para você que está me assistindo pelo celular, eu vou deixar a chave Pix aqui aparecendo aqui na tela e também no primeiro comentário fixado para que você, né, possa copiar e colar, ok? Vamos ao tema. Essa história fascinante envolve a música Força Verde, de Zé Ramalho, lançada no álbum de mesmo nome em 1982. A acusação de plágio que surgiu na época revelou a conexão da letra com uma história em quadrinhos do incrível Hulk. Para detalhar melhor essa história, nós temos que começar pela origem inesperada. Por exemplo, a letra da música Força Verde, de Zé Ramalho, foi praticamente copiada do texto de introdução de uma história do Incrível Hulk, publicada no Brasil em 1972, pela editora GEA, no número 1 da revista O Incrível Hulk, que trazia a história americana The Incredible Hulk, 134, de dezembro de 1970, ou seja, 2 anos antes. Mas a história da origem da música não para por aí, tem mais. Olha só que doideira, galera. O texto em questão que o roteirista de quadrinhos Roy Thomas utilizou para introduzir a história do Hulk era, na verdade, uma introdução de um poema do famoso escritor e poeta irlandês William Butler Yeats, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1923. Roy Thomas deu os devidos créditos a Yeats na publicação original americana, mas a versão brasileira da GEA, aparentemente, não deixou claro que se tratava de um poema de Yeats. A descoberta e a polêmica. Zé Ramalho, que sempre foi um entusiasta de revistas em quadrinhos e de ficção científica, encontrou o texto na revista do Hulk e, impressionado com a beleza dos versos e a temática, que falava sobre a fúria do Hulk e a tentativa de acalmá-lo com a natureza, resolveu musicá-lo. Ele acreditou que o texto era uma espécie de poema do Hulk, ou uma introdução criada pelo roteirista sem saber que estava pegando a obra de um poeta irlandês famoso. A música, inclusive, faz uma referência clara ao personagem no seu título Força Verde. Se você ouvir essa música com muita atenção e ouvidos bem abertos, você ouvirá quando o Zé Ramalho fala o nome do Hulk bem baixinho, meio que de fundo. Eu não vou pôr a música aqui por motivos óbvios, né, galera? O vídeo aqui já não vai ser monetizado e ainda assim mesmo ser derrubado pelo YouTube por causa de direitos autorais, aí também já é putaria, né? Mas, se você quiser pesquisar a música, fique à vontade, porque eu particularmente achei muito interessante. Mas, enfim,
Mas antes de eu te contar como tudo isso se repercutiu na mídia tradicional na época, lá em 1982, deixa eu só te fazer aqui um pedido. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, para que o YouTube veja que esse conteúdo é relevante. Eu sei que na correria do dia a dia é osso mesmo, né, ficar parando para ouvir vídeos aqui no YouTube. Mas veja só, faça como se fazia lá em 1982. As donas de casa, naquela época, para se distraírem durante as tarefas domésticas, colocavam o radinho a pilha para tocar lá na prateleira ou em cima da mesinha na cozinha. E assim o tempo passava rapidinho e ainda ouviam música e as notícias na rádio AM ou FM na época. E os chefes de família também, né? Enquanto ajudavam suas mulheres nessas tarefas. Alguns. Ou fazendo qualquer outra atividade, seja no trabalho ou em casa mesmo. Faça o mesmo com o celular, deixe ele tocando e vá fazer as suas tarefas domésticas. O tempo passa rapidinho e você ainda fica sabendo das curiosidades aqui do canal. É uma dica bem interessante, ok? A sua audiência aqui para mim é uma honra. Mas enfim, voltando ao tema. O plágio e a repercussão em 1982. É o seguinte, após o lançamento do disco, a revista Veja divulgou a acusação de plágio, transformando o caso em um escândalo, que foi até comentado em programas de televisão. Zé Ramalho foi acusado de plagiar o texto que estava no gibi do Hulk. O desfecho de toda essa doideira, posteriormente, foi o seguinte, galera. Zé Ramalho foi processado e reconheceu que se utilizou do texto e em reedições do álbum em lançamentos mais recentes da música, a autoria dos versos foi creditada corretamente a William Butler Yeats. Zé Ramalho e sua gravadora alegaram na época que ele teria avisado a gravadora sobre a origem do texto, mas a mesma teria optado por não dar o crédito. Em resumo, a letra Força Verde é uma adaptação musical do poema de William Butler Yeats, que o Zé Ramalho encontrou traduzido no texto de abertura da edição brasileira do gibi do Incrível Hulk. É uma história bem curiosa e eu achei particularmente interessante justamente por fazer estas ligações entre o nosso querido Zé Ramalho e o meu herói favorito da Marvel, que é o Hulk. E esse poeta irlandês. E isso sim é uma conexão improvável. Atualmente mal temos música de verdade e muito menos cantores de verdade, né? Me diga apenas o nome de uma aqui. Se não fosse por criadores de conteúdos que, assim como eu, trazem essas histórias aqui, né, para vocês no YouTube, para que fiquem eternizados e outras gerações possam, né, conhecer esses cantores, a história desses cantores de verdade, que nós, do século passado, tivemos o prazer de vê-los tocando ao vivo ou tocando ao vivo pela TV. Essas histórias seriam perdidas para sempre, por causa da ganância das, entre muitas aspas, produtoras de música. Hoje em dia, e também por causa do derretimento cognitivo dessa nova geração, que mal consegue fazer um ó com o cu na areia, né? Sem a ajuda do pai e da mãe. Nem todos, mas a esmagadora maioria sim. Mas agora eu quero saber de você. O que você achou dessa história maluca do Zé Ramalho, do Hulk e desse poeta irlandês? Interessante, né? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber o que você pensa. Deixe um like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo, ok? E como eu disse, se você quiser e puder, o QR Code vai ficar bem aqui assim, para que vocês possam dar uma ajudinha aqui pelo Pix, né? E para você que está me assistindo pelo celular, a chave Pix vai ficar no primeiro comentário fixado, né? Para que vocês copiem e colem, ok? Conheça outros vídeos aqui do canal, que são muito bons também. Por exemplo, ó, eu vou deixar 2 vídeos aqui do lado, né? Por exemplo, esse vídeo aqui de cima, eu falo do novo filme do Wagner Moura, que ao que tudo indica ele vai ser um vampiro. Nesse outro vídeo aqui de baixo, eu falo da premissa de uma série americana que pode se tornar realidade aqui no Brasil e em qualquer outra parte do mundo. Dá uma olhadinha lá, tá muito legal. Obrigado a vocês que ficou até aqui, ok? Muita gratidão a cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Beijo, meus amores da vida dos outros, e fui. Tchau.